Voltamos com o nosso Direto de Brasília e antes de conversarmos com o nosso convidado de hoje, vamos com o nosso Direto Saúde. No Direto Saúde de hoje, iremos abordar o tema sobre implantes dentários, a importância dos dentes para garantir uma vida saudável. O implante dentário, de modo geral, é uma estrutura de titânio compatível com o nosso organismo e que não existe a chamada rejeição. O que pode acontecer é do paciente não estar com a saúde estável, o que chamamos de pacientes descompensados ou com alguma doença sistêmica e não ocorrer a osseointegração, o que é a formação óssea em volta dos implantes e que é posicionado cirurgicamente no maxilar para substituir a raiz de dentes ausentes ou perdidos e dar suporte a uma prótese, contribuindo assim para uma melhor aparência e função mastigatória. Por hoje é só e até o próximo programa. Mande suas dúvidas e perguntas para o nosso e-mail. E vamos continuar falando de saúde aqui no Direto de Brasília. Hoje estamos recebendo o Dr. Otávio Castelo, médico geriatra e diretor científico da ABRASDF, Associação Brasileira de Alzheimer. Dr. Otávio, seja bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por ter nos atendido. Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês e com quem nos assiste. Doutor Otávio, o tema é sensível e ainda não se sabe o suficiente sobre o Alzheimer. É uma doença que hoje preocupa e merece toda a atenção da população. Muita gente quer saber, como eu também, né? E por isso nós queremos saber de uma questão específica que me surpreendeu. O Alzheimer é uma doença que mata? Mata, e ele já é hoje a 6ª causa de morte, por exemplo, nos Estados Unidos. Porque ele causa uma degeneração cerebral, uma perda da função, das funções cerebrais mentais progressiva, irreversível e que vai levar o organismo a uma perda progressiva das suas funções até nas fases finais ele predispor à morte. O tratamento disponível hoje para essa doença de Alzheimer, incluindo as demências de maneira geral, elas permitem cura ou não? Não, elas não permitem cura. Na verdade, isso é um ponto muito importante porque algumas pessoas acham que como a doença não tem cura, então não há o que se fazer. Pelo contrário, quando a doença não tem cura, mas tem controle. E o diagnóstico dela, quanto mais precoce for feito, melhor é o resultado de a pessoa sofrer menos com os efeitos da doença e das pessoas que estão em volta, que cuidam do paciente, também sofrerem menos com os efeitos da doença. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem remédios que impeçam a progressão da doença, mas apenas que amenizem os efeitos que ela causa no indivíduo. Como é que se detecta essa doença? A doença de Alzheimer? A doença de Alzheimer é a principal representante de uma família de doenças, vamos dizer assim, que são as demências, né? Que são doenças que afetam fisicamente o cérebro e afetam as funções, digamos assim, intelectuais, né? Memória, linguagem, raciocínio, capacidade de avaliação e também o comportamento humano, né? O controle das emoções, o controle dos comportamentos em geral. E o esquecimento, né, doutor? Exato, a memória, né? A memória. E principalmente a memória de curta duração, aquela das coisas que acabaram de acontecer há poucos minutos atrás, até poucas horas atrás. Essa é a primeira que é afetada. Então, a gente suspeita do diagnóstico quando o indivíduo, geralmente, classicamente, ele começa a ter perda da memória recente, né? Então ele começa a ficar repetitivo, ele conta uma coisa agora, daqui a pouco ele conta de novo e não se dá conta que acabou de contar aquilo, ele esquece as coisas que acabou de falar, com as coisas que ouviu, ele não retém informações novas. E ele começa também, em geral, a ter dificuldade de linguagem, capacidade de dar nomes para as coisas, esquecer nome dos objetos, nomes das pessoas. Quando a gente vê o cenário desse, e não é uma coisa ocasional, isso é muito importante, quando não é ocasional, quer dizer, os sintomas são persistentes ao longo de um tempo, e a percepção é que eles vão piorando ao longo de um tempo, essa pessoa precisa passar por uma avaliação especializada, porque é possível que ela seja portadora de doença de Alzheimer ou outra demência. Outra família, família. Esses sintomas, eles começam a aparecer necessariamente na pessoa de mais idade ou ela não tem muita
muito a ver com a idade do paciente? Não, Voit, tem tudo a ver com a idade. Inclusive as doenças demenciais, o Alzheimer é a principal delas, a mais comum, é uma doença tipicamente de idosos, né? E quanto mais velho, maior a chance de alguém ter. Aos 60 anos, 2% das pessoas têm doença de Alzheimer ou alguma demência. Esse número aumenta, aos 80, 30% tem, aos 90, 50% tem. E, então, assim, quanto mais velho alguém é, maior a chance de ter doença de Alzheimer. Então, assim, o número de casos antes dos 60 anos é muito pequeno, em torno de 1 a 2% de todos os casos. Mas você diria que, então, Alzheimer é doença natural na velhice? A gente diz que é uma doença associada ao envelhecimento, porque quanto mais velho, maior a chance de ter, mas ela não é natural da velhice, porque ela é doença. O normal é a pessoa envelhecer gozando das suas faculdades mentais. Isso até é um tabu, porque as pessoas dizem assim, a minha mãe e meu pai só tem aquele esquecimento normal da velhice. E aí qual é a distinção entre o que é normal e o que não é? É se afeta a função do cotidiano. Então, se o indivíduo tem uma memória prejudicada, em que ele não consegue mais dar conta das tarefas do cotidiano, por exemplo, pagar conta, organizar a tomada dos seus remédios, anotar recados, fazer compras de coisas para casa, preparar uma pequena refeição, e a capacidade mental dele atrapalha suficientemente para atrapalhar as funções, daí a gente diz que isso não é normal, é patológico. Existe uma relação entre coração e cérebro? Porque tem esse bordão, né? O senhor mesmo já colocou isso daí. Tudo que faz bem para o coração também beneficia o cérebro. Essa é uma maneira ótima da gente ensinar as pessoas como se defender da doença de Alzheimer. Tudo que é bom para o seu coração é bom para o seu cérebro. Porque isso significa o seguinte, a pessoa tem que controlar a pressão alta, quem tem, controlar colesterol alto, quem tem, evitar tabaco, evitar bebida alcoólica em excesso, praticar atividade física regularmente, né? Então todas as coisas que têm a ver com a saúde geral, e a saúde cardiológica já é uma coisa que as pessoas de uma maneira geral têm mais familiaridade. Então a gente diz isso porque ajuda as pessoas a se lembrarem o que elas podem fazer para proteger seu cérebro e ter menos chance de desenvolver doença de Alzheimer. Em relação às drogas, aos remédios que se usam, como é o efeito deles? O senhor começou até a falar a respeito disso aí. Tem muitas drogas para Alzheimer, né, para essas doenças demenciais e pouca ativação, né? Quer dizer, eles não dão solução demais. Os remédios, infelizmente, que a gente tem hoje, eles não conseguem, de uma maneira assim, significativa, impedir que a doença avance. No máximo lentifica um pouco, mas não impede que a doença avance. Mas eles têm a vantagem de que aquelas deficiências que a pessoa tem no funcionamento mental, por exemplo, a dificuldade de memória, dá uma amenizada enquanto usa o remédio, né? Então os remédios que a gente tem são assim. Existem o desenvolvimento de novas drogas, mas nos últimos 15 anos a gente não teve nenhum remédio novo que realmente tem uma mudança desse cenário. Fora as drogas, existe algum trabalho de cognição que possa restaurar ou pelo menos impedir a progressão? Que possa impedir, não, né? Nem que possa restaurar, mas que dê mais qualidade de vida para aquele indivíduo que está doente. Então tem várias coisas que se podem fazer. Terapia ocupacional, reabilitação, estimulação cognitiva. A gente tem a própria sociabilização do indivíduo, ele participar de atividades, até atividade, por exemplo, com cavalos, atividades com pet terapia, né, com animais, tudo isso ajuda muito. Não vai impedir que a doença avance, mas vai dar mais qualidade de vida para a pessoa passar pela doença. Para ela e para quem está em volta cuidando dela. Bom, passar pela doença significa o quê? É isso que nós vamos querer saber do Dr. Otávio, que é o nosso convidado especial de hoje. Vamos fazer um pequeno intervalo e nós já voltamos.